Olá, pessoal! Nesse vídeo aqui, dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu expliquei o que são as constelações sistêmicas familiares, aqui agora eu vou falar dos fundamentos da técnica de constelações sistêmicas familiares, tá? Eu vou falar dos fundamentos. Uma primeira coisa que eu preciso falar já a respeito disso é que a técnica de constelações sistêmicas familiares, diferente do que muita gente diz, não foi criada pelo Bert Hellinger. Ele não é o criador da técnica, tá? Eu estou pegando aqui a folhinha, tá? Que eu tenho aqui um fichamento sobre esse assunto. Então, a criadora da técnica é uma psiquiatra alemã. O nome dela é Thea Louise Schoenfelder. Não sei se eu estou fazendo a pronúncia correta. Eu estou aqui, tá, colocando o meu entendimento. Pode ser que minha pronúncia não esteja muito correta, mas eu leio assim: Thea Louise Schoenfelder. Devo estar colocando o nome dela aqui para vocês no vídeo. Ela é a criadora da técnica. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma constelação familiar, tá? Ela nasceu em 1925 e desencarnou no ano de 2010. Ela era professora de psiquiatria na Universidade Alemã, tá? De acordo com o que eu tenho aqui no meu fichamento. Aí nós temos também a Virginia Satir, que ela é uma antecedente das constelações familiares, tá? Ela tem um trabalho que é chamado de escultura familiar e que ela é uma influência importante do Bert Hellinger. O que acontece com Bert Hellinger é que ele foi o principal autor a trazer contribuições para as constelações sistêmicas familiares. Tá? Então, aí muita gente trata o Bert Hellinger como se ele fosse o criador da técnica. Ele não é o criador da técnica, mas é o principal autor que trouxe uma avalanche de contribuições para essa técnica e é o principal divulgador da técnica. Então, né, muitos terapeutas têm ele como se ele fosse o criador da técnica. Ele não é realmente o criador. Quem é o criador da técnica é a psiquiatra que eu falei para vocês. Mas, pelo conjunto desses autores que eu citei, vejam que as constelações sistêmicas familiares, elas foram criadas como uma técnica de terapia, de psicoterapia, trabalha com a psique, trabalha com a mente. Em primeiro lugar, ela é isso, tá? Aqui no Brasil, as constelações sistêmicas familiares não são reconhecidas pelos conselhos de psicologia. Mas entendam que as disciplinas psis, tá? As disciplinas que tratam da mente humana, elas não são exclusividade da psicologia. Eu próprio sou psicólogo graduado, formado, tá? Mas eu não entendo que o conhecimento da mente humana seja uma exclusividade da psicologia, e nem mesmo da psiquiatria, e nem mesmo da psicanálise. Existem vários outros saberes que tratam da mente humana, inclusive a filosofia, inclusive as neurociências. A filosofia nem é uma ciência, mas ela também trata da questão da mente humana. Né? Muitos autores de constelações sistêmicas familiares entendem as constelações sistêmicas familiares como surgidas a partir da filosofia. Eu discordo, porque inclusive a criadora da técnica é uma psiquiatra, não é uma filósofa, tá? Porém, depois, o desenvolvimento das constelações sistêmicas familiares colocaram essa técnica mais próxima da filosofia e da espiritualidade do que a ciência, principalmente uma ciência ortodoxa, convencional e tradicional. Não, não é mesmo, tá? Quando a gente fala de uma ciência tradicional, ortodoxa e convencional, a gente pensa num conceito de ciência cujo paradigma é o neopositivismo, tá? O neopositivismo é um paradigma de ciência que define a ciência como um conhecimento baseado no objetivismo, na quantificação, com provas matemáticas quantificáveis e experimentais. Isso é a característica
do conceito tradicional, ortodoxo, convencional e principal de ciência. Algumas pessoas pensam que ciência só é isso, né? Ciência tem que ser objetiva, observável, quantificável, matematizável e comprovada experimentalmente. Algumas pessoas acham que só existe esse conceito de ciência. Porém, não. Existem outros conceitos de ciência. Tá? Isso, na verdade, vai ter um vídeo onde eu vou falar sobre o estatuto epistemológico das constelações sistêmicas familiares. Isso é um tema de epistemologia, filosofia da ciência. Vai ter o momento certo de eu aprofundar essa temática. Mas já é importante dizer que, de um ponto de vista das ciências mais formais, ortodoxas, as constelações familiares não são uma ciência, tá? E não é para ser mesmo. A constelação familiar ela estaria mais próxima da filosofia e dos saberes da espiritualidade. Ela tem sim vamos dizer assim, um fundamento científico, porém dentro de outros paradigmas, não do paradigma convencional tradicional, tá? Mas em outros paradigmas. E aí a gente entra nos fundamentos, que é o que eu vou tratar aqui, nos fundamentos das constelações sistêmicas familiares. Bert Hellinger é o principal autor. Apesar da criação das constelações sistêmicas familiares terem sido iniciadas pela Thea Louise, mas o Bert Hellinger é o principal autor, é quem mais contribuiu para a formação dessa técnica, divulgação, popularização dessa técnica. Então, os fundamentos dessa técnica vêm pelo Bert Hellinger mesmo. E aí, os principais fundamentos do Bert Hellinger são os seguintes. Como é muita informação, eu tenho tudo na forma de fichamentos, tá, gente? Então, de vez em quando eu vou fazer algumas leituras para não me perder, porque é muita informação. Mas existem os fundamentos principais das constelações sistêmicas familiares e os fundamentos secundários, tá? Os fundamentos principais são os seguintes. Eu posso dizer que as constelações sistêmicas familiares são baseadas na fenomenologia, o paradigma filosófico é fenomenológico. Existe também um fundamento na psicanálise, então as constelações sistêmicas familiares têm muito da teoria psicanalítica, principalmente a freudiana. A psicanálise freudiana tratava bastante da questão do complexo de Édipo, né, das relações. Já existe toda uma teoria de como que as relações, de como o nosso histórico familiar está relacionado com nossas problemáticas, nossos sintomas e nossas dificuldades, tá? Isso já faz parte da psicanálise. Então, a bem dizer, as constelações sistêmicas familiares, elas são um aprofundamento disso. Elas vão mais além do que Freud chegou, tá? Vão além de Freud. Né? Freud, a bem dizer, ele é um autor do início do século XX, tá? O auge da psicanálise é lá para 1920, mais ou menos. As constelações sistêmicas familiares, elas já são uma teoria mais recente, tá? É mais assim, perto do final do século XX e foi evoluindo ao longo das 2 primeiras décadas do século XXI. Então, ela é uma evolução de muito do que a psicanálise trouxe. Da fenomenologia, tá? A fenomenologia ela é um paradigma filosófico complexo. Ela é uma base de um paradigma de ciência, tá? Então a fenomenologia traz aqui um fundamento de um paradigma de ciência, mas que considera a subjetividade, que considera as emoções e essas vivências. Tá? Tanto nossas vivências concretas quanto nossas vivências emocionais. É diferente do paradigma científico tradicional, convencional, ortodoxo, neopositivista. O neopositivismo, ele tenta abstrair as emoções, tá? Então, um conhecimento científico, ele tem que estar isento das emoções. No modelo de ciência fenomenológica, é o contrário. As emoções
elas fazem parte do fenômeno científico. Esse paradigma de ciência fenomenológico, ele é mais aplicável às ciências humanas e às ciências da mente, da psique. Na verdade, o paradigma neopositivista, ele é mais aplicável à física, à química, à biologia, às ciências naturais, né? Às ciências exatas e naturais. Quando a gente fala de ciências humanas e principalmente psíquicas, a fenomenologia, o paradigma científico fenomenológico, ele é mais adequado, porque ele vai incluir as emoções, os pensamentos, as sensações e experiências vivenciais na própria definição do que é ciência. É diferente. Outro fundamento importante da técnica de constelações sistêmicas familiares é o psicodrama do Levi Moreno. Tá? Então, o Bert Hellinger foi bastante influenciado pela técnica de psicodrama do Levi Moreno. O psicodrama, basicamente, é uma técnica terapêutica onde você faz cenas e jogos psicodramáticos. Ela é baseada mesmo no teatro, ela é baseada na arte e no teatro. O psicodrama tem muito disso, você encena, né? Você cria uma cena psicodramática ou teatral ou dramática, né? De uma determinada problemática, e ao mesmo tempo você pode fazer a cena teatral da solução do problema, tá? Só que na técnica de constelação sistêmica familiar, as cenas psicodramáticas trazem como personagens pessoas da estrutura familiar, tanto da estrutura familiar atual, quanto da estrutura familiar de descendentes, tá? De ancestrais longínquos, inclusive. E o objetivo é mostrar na cena psicodramática, como que esses vários personagens da família atual e ancestral estão organizados na mente. Então, é como se a gente fizesse uma projeção na cena de toda essa organização, de toda essa estrutura, fazendo as conexões com as problemáticas que nós estamos vivendo, e depois é feita uma cena de solução, tá? E o Bert Hellinger aproveitou vários elementos teóricos e técnicos da técnica psicodramática do Levi Moreno. Então, só aqui, tá? Eu já apontei 3 fundamentos principais. Vejam que a técnica não saiu do nada. Ela combina elementos da filosofia fenomenológica, da psicanálise freudiana principalmente, e do psicodrama. Mas ainda tem outros elementos, outros fundamentos, que eu vou citar agora. Tem a análise transacional do Eric Berne. Essa análise transacional, ela também tem uma teoria sobre como que os relacionamentos interpessoais acontecem. Tem a terapia primal do Arthur Janov. Outro fundamento importante é a reconstrução e a escultura familiar da Virginia Satir. Vejam que o Bert Hellinger, ele estudou várias abordagens, tá? Para ele poder aprofundar e elaborar melhor as constelações sistêmicas familiares. Então, ele foi enriquecendo a teoria das constelações sistêmicas familiares com esses vários fundamentos. Porém, tem mais. Tá? O que eu citei aqui são os fundamentos principais. Tem também os fundamentos que eu, Adalberto, estou chamando de secundários. Isso é uma avaliação minha. Então, são outros fundamentos secundários, porém importantes. Não é porque é secundário que não é importante, mas eles são complementos, são adendos que foram, de maneira sistêmica, sendo organizados na teoria das constelações familiares. Então tem as lealdades invisíveis, tem a teoria das lealdades invisíveis de Ivan Bozormeny Nagy, não sei se a pronúncia está correta, tá?
Tem o construtivismo participa da teoria de constelações sistêmicas. Tem o pensamento sistêmico de Gregory Bateson. Tem a terapia centrada em soluções do Chazer e Kimberg. A hipnose ericksoniana, ela faz parte das constelações sistêmicas. Inclusive, quando a gente monta a cena de solução, nós fazemos as frases de autocura. Tem as frases de solução, frases de autocura, né? E é como se fosse uma auto-hipnose que a pessoa faz. E ela usa, tá? E o fundamento disso não é arbitrário, tá, gente? Não tem nada arbitrário ou aleatório na técnica de constelações sistêmicas familiares. As frases de autocura, elas têm, pelo menos parcialmente, um embasamento na teoria de hipnose ericksoniana. Tem a programação neurolinguística do Richard Bandler e John Grinder. Então, principalmente porque a técnica de constelações sistêmicas familiares, ela também serve para trabalhar metas e objetivos de prosperidade. Então, a pessoa quer, por exemplo, uma meta de melhora nas finanças, ou uma meta de prosperidade empresarial ou organizacional. Então, é usado também elementos da teoria da programação neurolinguística, inclusive nas frases de autocura também. Outro fundamento é a terapia do abraço de Jirina Prekop. Fora todas as teorias que tratam de terapias familiares e dinâmicas de grupo. É bastante coisa, então, vejam, aqui eu citei 15 fundamentos, tá? Mas aí eu tentei criar uma hierarquia entre os fundamentos principais e os fundamentos complementares ou secundários, se você quiser usar essa palavra, tá? Mas tudo é importante. Então, realmente são constelações sistêmicas. Elas são sistêmicas por isso, porque tem vários fundamentos combinados. E a técnica de constelações sistêmicas, familiares e todas as constelações sistêmicas, empresariais ou estruturais, elas continuam em processo de evolução, tá? Então, por exemplo, tem constelador sistêmico, que aí eu me encaixo nesse grupo dos consteladores sistêmicos familiares, que tem uma visão mais espiritualista. Como eu disse, eu entendo as constelações sistêmicas familiares como uma interface entre ciência e espiritualidade. No âmbito da ciência, mais ligado a um paradigma fenomenológico e sistêmico e holístico, tá? É um paradigma sistêmico, holístico e fenomenológico. Não é o paradigma de ciência neopositivista, não é isso, tá? Embora exista um elemento pragmatista dado pela programação neurolinguística, até isso, né? Então tem um fundamento científico, mas é uma interface com a espiritualidade. E aí, nessa interface com a espiritualidade, aonde eu inclusive me encaixo, entra, por exemplo, paradigmas da psicanálise junguiana, entra paradigmas das terapias de vidas passadas, das psicologias transpessoais e do conceito de registros akáshicos, tá? E aí, dentro desse entendimento ampliado que eu estou colocando para vocês, que aí isso já é bem específico meu, Adalberto, mas tem outros consteladores que têm essa visão também, não é a maioria, mas tem outros que têm essa visão também, né? As constelações sistêmicas familiares, elas abrem um leque muito grande de possibilidades e é possível fazer interfaces entre as constelações sistêmicas familiares e outras terapias, tá? Então, até porque ela é uma terapia holística, e isso é característica de toda terapia holística, elas podem ser combinadas. No meu entendimento, no meu fundamento, é muito interessante a combinação entre constelações sistêmicas familiares, terapias florais, radiestesia radiônica, inclusive mesas radiônicas, e apometria, tá? Então, esse grupo, constelações familiares, florais, mesas radiônicas, e aí toda a teoria de radiestesia radiônica, e apometria, tá? Esse grupo, ele tem muita sintonia, você consegue fazer um trabalho combinado muito interessante.
fundamentado também na teoria de registros acásticos, tá? Na teoria de registros acásticos. Mas aí isso já é uma visão mais ampliada das constelações sistêmicas familiares, e aí eu teria que fazer um outro vídeo, né, explicando os fundamentos e conexões de todas essas terapias, tá? E aí isso vai muito além de uma ciência convencional, não é mesmo, né, um fundamento de ciência materialista, convencional, tradicional, ortodoxo. Não é isso, tá? É uma interface entre ciência e espiritualidade, mas dentro de um paradigma diferenciado, de um paradigma mais próximo, né, de uma concepção transpessoal, holística e sistêmica. Ok? Nos próximos vídeos eu vou tratar da temática quais os benefícios das constelações familiares, e depois vai ter um outro vídeo onde eu vou esclarecer e aprofundar o estado epistemológico ou gnosiológico das constelações sistêmicas familiares. Eu vou esclarecer de uma vez por todas se as constelações elas são uma ciência ou não. Vou responder algumas críticas, as constelações familiares recebem críticas, né? Tem seus críticos. E eu vou tentar responder um pouco, posicionar um pouco a minha opinião sobre isso, tá? É uma leitura minha, do Adalberto. Outros terapeutas podem ter outras visões. Eu vou trazer a do Adalberto e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Até lá!